livre para todos os públicos. Olá pessoal, segunda-feira, 12 de agosto, começa mais um Bom para Todos ao vivo aqui na TVT. Estamos ao vivo também pelo YouTube, é só você escrever lá Rede TVT. Participe com a gente, mande perguntas, comentários, não esquece de dar like no nosso vídeo e compartilhe também. No WhatsApp, o nosso número é o 11 997984042. Acesse também o catarse.me/TVT, que é o nosso espaço de financiamento coletivo. Você pode ajudar a TVT nesse momento em que ouvir outras vozes é tão importante. Vamos para as notícias? Vaza Jato. Novas mensagens foram divulgadas agora há pouco pelo Twitter do Intercept Brasil. O procurador Deltan Dallagnol confessou que já sabia que Onyx Lorenzoni, atual chefe da Casa Civil de Jair Bolsonaro, estava envolvido em corrupção. Mesmo assim, o procurador seguiu trabalhando com ele, já que Onyx era o lobista das 10 medidas contra a corrupção, ideia da Lava Jato. Em 11 de abril de 2017, Deltan recebe mensagem de Fábio Oliveira, uma das lideranças do grupo de direita MUD. Disse assim: viu que saiu o nome de Onyx na lista de Fachin hoje? Dallagnol responde: vi, já sabia, mas tinha que fingir que não sabia. O que foi, na verdade, bom, risos, risos, risos. Não que não quisesse falar, mas se falasse seria até crime, risos. O procurador da Força Tarefa também apelou a movimentos de direita em campanha contra a decisão que poderia beneficiar o ex-presidente Lula. Dallagnol usou laranjas para pressionar o Supremo Tribunal Federal. Em março de 2018, ele escreve num chat privado à procuradora Tamea Danelon: se você topar, vou te pedir para ser laranja em outra coisa que estou articulando, kkkk. Um abaixo-assinado da população, mas isso também não pode sair de nós. O observatório vai fazer, mas não comenta com ninguém, mesmo depois. Tenho que ficar na sombra e aderir lá pelo segundo dia. No primeiro, ia pedir para você divulgar nos grupos. Daí o pessoal automaticamente vai postar, etc. No mesmo dia, Deltan compartilha em suas redes sociais um manifesto em favor da prisão em segunda instância, articulado pelo Observatório Social do Brasil. O movimento Vem para a Rua também divulgou o abaixo-assinado. Dallagnol, então, escreveu à procuradora Danelon: temos que cuidar para não parecer pressão. Se não estivéssemos na Lava Jato, o tom seria outro, kkkk. Ia chutar o pau da barraca, risos. Depois chutava a barraca e eles todos também, kkk. A procuradora responde: eu colocava todos na barraca e metralhava, kkkk. Bom, tem mais. Sérgio Moro teria ficado feliz com a derrota do senador Renan Calheiros para a presidência da Casa. Em 2 de fevereiro desse ano, 2019, o procurador Vladimir Aras envia mensagem a Deltan: parabéns, você ajudou a derrubar Renan e o enfraquecimento de bandeira no Conselho Nacional do Ministério Público vem de quebra. Deltan responde: nós todos, Vlad, era coisa certa a fazer, valeu. Vladimir Aras completa: parabéns, Moro ficou feliz, falei com ele também. Para nos ajudar a analisar as notícias, nós estamos com a jornalista Sinara Menezes, a socialista morena. Oi, Sinara, tudo bom? Oi, Thalita, você tá boa? Eu tô bem, Como é que estão as coisas aí? Tem sobrevivendo, algo de... né? Pois é, todo mundo sobrevivendo. Tem algo de muito interessante nesse vazamento, que é em relação a essa história do Renan Calheiros, porque amanhã o Conselho Nacional do Ministério Público vai julgar algumas ações, e tem uma delas que é em relação ao Renan Calheiros, processando Deltan Dallagnol e pedindo afastamento, inclusive. Não tem nada a ver com a Vaza Jato, mas parece que isso soltaram assim como uma faísca para esse processo todo, não parece? Sim, sim. Eu acho que o que mais me impressiona, Thalita, é que fica cada vez mais claro que a Lava Jato era uma conspiração, né? Eles estavam todos mancomunados, cada vazamento que chega é mais um indício de que existe essa conspiração. Mas aí, no final de semana, uma notícia que me chamou a atenção foi o perfil do presidente no Twitter replicar
uma postagem dizendo que o Deltan é de esquerda. Então, quer dizer, Bolsonaro já soltou o Deltan, né? E se Bolsonaro soltou o Deltan, e Moro? Moro também terá soltado a mão de Deltan? Quer dizer, ninguém larga a mão de ninguém, ao contrário, né? Larga a mão de todo mundo, né? Larga a mão de todo mundo. Então, eu vejo que o ministro Moro está cada vez mais refém do bolsonarismo, né? Ele está comendo na mão do presidente e isso inclui ele ter que ouvir umas piadinhas infames, né, Thalita? Como dizem na internet, que morte horrível. Pois é, está se submetendo a qualquer coisa para continuar no cargo de fato, né? Para continuar no cargo, e a situação dele é muito ruim, né? Porque ele largou, ele não é mais juiz, ele está contando que ele vai ser indicado para o Bolsonaro, para o Supremo, mas e se ele não for? Né? Porque a reputação dele, ele jogou no lixo ao aceitar ser ministro do Bolsonaro. Aí depois que começaram as revelações da Lava Jato, ele tem que continuar no governo. O que ele vai fazer? Ele vai sair? Então, assim, a situação do Moro é muito ruim. Eu comentei no Twitter até, se eu fosse ele, eu não dormia à noite. Vai ver que é por isso que ele está com umas olheiras pronunciadas, né? Nas fotos que a gente vê ultimamente, ele está com umas olheiras profundas. Eu acho que ele não está dormindo muito bem à noite, não. Interessante pensar, inclusive, que se de fato ele for indicado ao STF pelo Bolsonaro, qual vai ser a relação com os colegas ali, ministros? Porque muito do que sai da Vaza Jato é em relação a ministros, julgamentos, sim, enfim, ideias sobre como vão agir, mas ele vai ter pode ser que ele tenha uma péssima relação com todos ali. Uhum. Fica cada vez mais difícil que o Senado aprove a indicação dele, né? Porque não é bem assim. A pessoa não é indicada e vai direto para o Supremo, ela tem que ser aprovada pelo Senado. É a mesma situação do filho do presidente, né? O filhinho do papai, que foi indicado para a Embaixada dos Estados Unidos. Ambos dependem da aprovação do Senado. Ainda não viramos uma ditadura completamente, né, Thalita? Sim. E sabe o que você me lembrou? Essa questão de Bolsonaro dizendo sobre Deltan ser um esquerdista. Estava lendo agora há pouco uma entrevista do Bolsonaro falando sobre a possibilidade de Deltan assumir a Procuradoria-Geral da República. E daí ele diz assim, Bolsonaro dizendo, ele não veio me procurar? Todo mundo que está interessado veio me procurar. Então é uma coisa assim meio de, você tem que vir, enfim, tem que vir até mim. Beijar minha mão. Isso. Foi a mesma coisa que ele falou dos governadores, né? Porque republicanismo é uma palavra que não existe no bolsonarismo. Né? Todo mundo tem que beijar a mão dele. Então o Moro está beijando a mão dele. Eu acho mais que beijar, ele está comendo na mão dele. Sabe igual o passarinho? O Moro está comendo na mão do Bolsonaro. E aí o Deltan, ele acusado pelo próprio bolsonarismo de ser de esquerda. Eu acho engraçado que toda vez que alguém dá errado, eles jogam no nosso colo, né, Thalita? É impressionante. Até o Macri virou social-democrata. Foi só ele começar a fazer um governo ruim que o braço midiático da extrema-direita, aquele portal antagonista, sim, chamou o Macri de social-democrata. Você sabe disso? Não, Incrível! Eu vi uma postagem hoje no Twitter que, assim, foram atualizadas as definições de esquerdista, né? Então, é assim, preservar o meio ambiente, ir ao banheiro todos os dias. Respeitar a Constituição. Sim. Né? Meu marido falou aqui, respeitar a Constituição e fazer cocô todos os dias virou uma coisa revolucionária. É isso, que momento em que vivemos. Sinara, muito obrigada. Poço, né? Delícia obrigada conversar com pelo você. Convite. Oi? Até a próxima. Até. Obrigada pelo beijo. Convite, até a próxima. Tchau. Beijo, Sinara. Você que acompanha a TVT e quer ajudar na construção desse canal educativo e democrático, contribua com o nosso financiamento coletivo, é só acessar o catarse.me/TVT, daí você faz uma assinatura e colabora com a TVT. Bom, para todos, faz um rápido intervalo, a gente já volta, vamos ter um papo aqui no estúdio sobre as mulheres nesse governo Bolsonaro e tudo que vem sendo dito em relação às mulheres, inclusive Sérgio Moro fez um pronunciamento bastante questionável na semana passada, então vamos falar sobre tudo isso aqui no estúdio. Fica por aí, bom para todos, volta já já, até. Oi, pessoal, boa tarde para todo mundo. Arlene e Paula.
Deixa eu ver se eu leio alguns comentários que vocês estão mandando aqui no YouTube. Peraí. Nurim Arcan, boa tarde. Fernando Gregório da Silva, boa tarde a todos. A Argentina vê uma luz no fim do túnel. Fernando, a gente vai falar sobre as eleições argentinas. Eu falei um pouquinho com a Sinara e depois a gente vai falar com o Breno Altman, do Opera Mundi. Então fica por aí que a gente ainda vai desenvolver bastante sobre essa questão da Argentina. Felipe Leão Mansur falou, Dallagnol está enrolado. Maria Campos, boa tarde. Relois, boa tarde, pessoal. Viver no Brasil de hoje é para os fortes, é uma atrás da outra. Pois é. Tem que ser muito forte. Robson Lima, quando começou a Vaza Jato, diziam, Moro vai cair, e não caía. A cada novo vazamento diziam, agora vai cair, e não caiu. Com o Dallagnol também está no mesmo lenga-lenga, não vai dar em nada. Pode sentar aqui, vamos lá. Arlene e a Paula. Oi, Paula, tudo bom? Olá, prazer. Como vai? Tudo bem? Seja bem-vinda, Obrigada, Thalita. Viu? Prazer, Thalita. Só deixa eu ler mais um comentário aqui. A Maria Campos falou, a Sinara também é mil. Sinara é uma simpatia. E o Ivan Cardoso falou, boa tarde, Ivan de Petrolina. Boa tarde, Ivan. Daí, assim, pessoal, vou começar um pouco repercutindo a fala do Sérgio Moro na semana passada sobre violência contra a mulher. Daí a gente traz aqui para o estúdio e conversa sobre essa situação toda, tá bom? Sobre números, sobre o que leva ele a fazer uma afirmação daquela forma e quais os impactos, porque, enfim, tá bom? Daí a gente vai conversando. Ok. Bom, para todos ao vivo, de volta. Recentemente, o ex-juiz Sérgio Moro, hoje ministro da Justiça do governo Bolsonaro, tentou justificar o crescente número de feminicídios no Brasil. Ele disse o seguinte: talvez nós, homens, nos sintamos intimidados pelo crescente papel da mulher em nossa sociedade. Por conta disso, parte de nós recorre, infelizmente, à violência física ou moral para afirmar uma pretensa superioridade que não mais existe. O que significa dizer uma coisa como essa num país em que há uma média de 13 assassinatos de mulheres por dia, sendo que 3/4 dos crimes são contra mulheres negras e de baixa renda? Para a gente conversar sobre as mulheres na sociedade hoje, estamos com a Arlene Ricoldi, doutora em Sociologia pela USP, professora da Universidade Federal do ABC, e a Paula Santana Machado de Souza, que é defensora pública do Estado e coordenadora do Núcleo Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Eu vou repetir a pergunta. O que significa dizer uma coisa dessa num momento como esse que a gente vive hoje? Começar com a Arlene? Antes de tudo, peço desculpas pela minha voz, mas essas coisas são imprevisíveis. Sim. Mas acho que dá para falar. Olha, em primeiro lugar, é colocar no âmbito da vida individual, da esfera individual, uma coisa que é social, né? Sim. A questão do machismo, a questão do sexismo, é algo que é estrutural na nossa sociedade, né? Que há questões de masculinidade que andam mal resolvidas, que há realmente um declínio, né, da masculinidade tradicional, do lugar dessa masculinidade tradicional, eu não tenho dúvida, né? Mas fica parecendo aquela coisa do tipo, mas meu tio é machista, então eu vi que é assim que o machismo... Não é isso, né? Não é disso que se trata, né? Ele é ministro da Justiça, né? É um achismo dizer uma coisa dessas, né? Sim. Aliás, tem uma série de coisas ali até que depois eu poderia comentar, porque ele estava num evento de lançamento de programas. Era a comemoração dos 13 anos da Lei Maria da Penha. Da Lei Maria da Penha, e me parece que foi lançado um pacote de políticas que eu não entendi até agora, porque são coisas que já existiam. Nada de novo, eu não sei se eles destruíram o que tinha e fizeram outra coisa, se eles deram uma remodelada. Realmente eu fiquei ouvindo na Voz do Brasil. Eu não vi o que eles criaram de novo. Sim. Paula.
E é interessante, né, essa fala vir exatamente no dia em que se comemora os 13 anos da Lei Maria da Penha, porque um grande marco da Lei Maria da Penha foi exatamente nomear a violência que existia nesse âmbito privado e tratar como uma violação de direitos humanos. Então, a gente não está mais tratando de uma violência dentro de casa, uma violência pautada em particularidades, né, em características pessoais. A gente está tratando de uma violação muito grave de direitos humanos e, em contraponto, a gente não pode esquecer que o Brasil é o 5º país do mundo que mais mata mulheres dentro de casa. Então, se a gente não leva isso de uma forma séria, não nomeia como algo público, também a gente não constrói políticas públicas efetivas para esse problema. E a gente não vê essa discussão sobre políticas públicas acontecendo. Então, nesse evento mesmo que foram lançadas algumas ações, mas nada em relação à discussão de políticas públicas, alguma coisa de enfrentamento direto do feminicídio, que inclusive aumentou. Eu tenho dados aqui bem assustadores. Eles aumentaram 76% no primeiro trimestre de 2019, em São Paulo, isso se comparado ao mesmo período do ano anterior. Então, assim, são números chocantes e a gente não vê essa discussão sendo feita na sociedade por parte do governo. Esses números não param de subir e, bom, talvez a doutora até tenha mais contato direto com a questão, mas me parece que tem uma questão muito grave aí, que não é só por que está aumentando, né? Talvez o governo tivesse tempo de fazer tanto dano somente com o fim das políticas em tão pouco tempo. Sim. Mas além do dano de reduzir políticas, desestruturar políticas, que, vamos ser justos, iniciaram no final do governo, no governo Temer, né? Começou o desmonte, começou uma série de cortes, estruturações, né? Quem conhecia a gente estuda, acaba conhecendo pessoas que trabalhavam com a questão. E pessoas que, foram demitidas sumariamente, falam assim, não é nem por eu ter sido demitido, eu queria ter passado para alguém a experiência do programa. E as pessoas que deixaram os programas que eram feitos, não sabem o que aconteceram depois. Né? Porque foi interrompido você mesmo. Precisa realmente passar o bastão, ainda que seja para reduzir, para cortar, enfim. Sim. Mas se você não sabe nada a respeito, você sequer tem como cortar de uma maneira adequada. Mas tem um componente que eu acho muito grave aí, que é uma questão simbólica. Né? O presidente atual, ele é um cara que, uma pessoa que dá a violência como de barato, né? A violência é algo que para ele é normal, né? A questão da masculinidade, do machismo, também é uma coisa que ele exala, né? Ele chegou a empurrar a deputada Maria do Rosário. Então, tudo isso, né? Essa masculinidade que realmente tem um certo declínio, né? Hoje, o que é masculinidade, né? Você está ligado muito à questão do trabalho, né? Aquela música do Gonzaguinha, né? O homem é o seu trabalho, seu trabalho, o homem não tem honra. Então, você não tem trabalho, você já vê as famílias, a figura do pai perdeu aquela importância, digamos, de autoridade. E o que resta a masculinidade, que é típico na nossa sociedade? É a violência, né? Então, ele resgata esse papel, resgata esse lugar. Então, aqueles que já eram violentos, me parece que tem uma licença, né, dada simbolicamente pelo atual governo, que é isso mesmo, né? Nós somos assim, a violência é algo que faz parte de nós. É curioso que na semana passada a gente discutiu a banalização da violência aqui no programa. Só que quando a gente fala da banalização num círculo familiar ou que envolve homem e mulher, as consequências, a pior consequência é a morte, é o feminicídio de fato. Então, essa banalização pode estar levando à morte de mais mulheres. A gente pode afirmar isso, Paula? É muito complexo a gente falar por tal motivo ou não. Acho que é uma somatória, né? Quando a gente discute violência contra as mulheres, a gente precisa falar de orçamento. De 2014, 2015 para cá, a gente teve quase um corte de orçamento federal pensando nas políticas de enfrentamento e de prevenção. Então, claro que isso, por outro lado, vai fazer com que quando as mulheres denunciam o Estado, e hoje eu acho que há mais informação, né? A Lei Maria da Penha, ela é conhecida praticamente por 100% das mulheres, as pesquisas nos dizem isso.
isso, mas ao mesmo tempo também o conteúdo ainda não é passado para essas mulheres, né? Então a gente precisa também discutir informação. As mulheres estão chegando. Saiu uma pesquisa recente do CNJ dizendo que o próprio judiciário não está capacitado para receber essas mulheres, né? O juridiquês é muito difícil, as mulheres não se sentem acolhidas. Então também é algo que a gente precisa pensar. E mesmo aqui no estado de São Paulo, o Núcleo da Mulher, a gente fez uma pesquisa nesse ano, nós temos 4,6% de abrigos sigilosos para mulheres no estado de São Paulo, que é um equipamento, para quem não conhece, para as mulheres que estão numa situação de violência, né, muito grave, que as mulheres têm que sair do seu território. Então, mesmo no estado de São Paulo, que é um estado que tem, né, esse aporte econômico, imagina nos outros estados, no interior, a gente não chega nem a 5% de municípios que tenham essa política. Então, também, se a gente não trouxer o orçamento, a informação e principalmente a prevenção, né? Quase 90% da Lei Maria da Penha é de prevenção. E a gente também não fala disso. E discutir gênero na escola, a gente compreende, né, que é um passo inicial e indubitável que seja para que a gente consiga sair desse quinto lugar, né? Mas, nossa, se a gente for para a discussão de gênero na escola, daí o problema é ainda pior também, né? Porque foi hoje, acho que eu vi uma declaração de Bolsonaro no final de semana, ele estava num caminhão de som, não sei se era um culto ou alguma coisa, ele estava falando sobre... Marcha para Jesus, eu acho. Marcha para Jesus em Brasília, exatamente. E ele falou, não, porque esse governo vai tratar a criança como inocente de fato e não vai ter essa questão de ensino de ideologia de gênero. Então, ele está sempre batendo nessa questão de gênero, mas porque não entende o que é essa discussão e do que faz parte dessa discussão. E é muito prejudicial para as nossas crianças, de fato, né? Sim, quando a gente também, né, puxa os estudos, quando a gente faz esse recorte de violência doméstica e violência sexual, as meninas e adolescentes são as que mais sofrem esse tipo de violência por pessoas que estão no seu contexto doméstico ou familiar. Então, não discutir gênero na escola significa, por outro lado, dizer sim para essa violência sexual que as meninas estão sofrendo, estão silenciadas. Então, se você não está numa escola, né, que fala de diferença, que fala de igualdade, né, que fala, olha, essa violência existe sim, você pode nos procurar, cria protocolos e atendimento, claro que pautado na idade, né? A gente não está discutindo conversar com uma menina de 4 anos o mesmo contexto que você vai falar com uma adolescente de 14, 15. Sim. Mas essas meninas desde cedo têm que saber que o corpo é delas, que se alguém for encostar e não for familiar, não for alguém que ela tem intimidade, tem que pedir permissão. Então, essa construção é essencial. Então, também o modo da gente levar isso não discutir gênero, é dizer sim para a violência, não tem como. Agora, Arlene, até que ponto o próprio discurso religioso e moralista impede que a gente faça essas discussões nas escolas, nas ruas? Impede a partir do momento que eles se colocam como equivalentes ao discurso científico, né? A gente vê muito, eu estava aqui ouvindo a doutora falar, e a gente sabe que os estudos de gênero são muito avançados no Brasil, a gente já discute isso há 30 anos, né? Sim. Então, já se estudou muito, a educação já sabe por onde ir, né? A questão da sexualidade são modos, né, de exercer essa sexualidade. E quando eu estava lendo uma notícia até quando eu estava esperando para entrar, e era interessante porque uma dessas coisas que o Google manda para a gente era uma notícia de um site gospel, dizendo que a ideologia de gênero é uma coisa horrorosa, porque dizer para as crianças que não se nasce mulher nem homem é um crime, né? Quer dizer, não se nasce mulher e homem como a gente pensa, né? Em várias sociedades isso muda. Claro que todas as sociedades têm homem e mulher, né? A genitália, né? Diferente. Mas a forma como isso se produz socialmente, isso muda, né? Então essa ideologia de gênero que eles inventaram não diz respeito aos estudos de gênero. É uma coisa completamente diferente e ilusória, fantasiosa, né? Então, certamente, se a gente sentasse com pessoas de boa vontade e explicasse para elas o que a gente está falando, certamente elas iriam entender, mas a gente tem essa nuvem de fake news, né, e de incitação ao ódio que está cegando as pessoas. Então, mesma coisa que eu vi antes de entrar aqui, o ministro da Educação estava dizendo que ia implementar, estava vendo como ia implementar a escola sem partido. Que escola sem partido e essa coisa de ideologia de gênero são coisas, né, irmãs siamesas. E aí alguma twitteira lá disse assim, olha, na minha escola as professoras são muito
problemáticas e tal. Ele fala, vá participar da PM da sua escola, né? Então, a gente está vendo um recrutamento dos pais para irem lá, interferir no trabalho dos docentes. Não que os pais não devam participar, é muito saudável, claro, mas não dessa maneira que está sendo. Não é uma participação, mas uma interferência de fato. Sim. Voltando para os números de feminicídio, Paula, até que ponto aumentou por conta da situação em que a gente vive, comportamental, ou aumentou o número de mulheres que vão até, que chegam até a denúncia, e que isso é realmente colocado como feminicídio? O Atlas da Violência desse ano, ele faz um recorte muito interessante porque ele usa notificações do Ministério da Saúde. Porque depende muito do delegado, da delegada, quando acolhe a ocorrência, se ele vai fazer um recorte de feminicídio ou não, porque o feminicídio é um homicídio que tem esse caráter de uma violência, de uma morte por ser mulher, né? Então, nem sempre, também a depender do entendimento, esse delegado vai fazer esse recorte. Mas no Ministério da Saúde, ele tem uma notificação, toda morte violenta, que acontece dentro de casa, isso gera um dado. E aí, com esses dados, eles conseguiram chegar a 17% de aumento de mulheres morrendo dentro de casa por morte violenta. Então, é um dado bem simbólico de que realmente a violência está aumentando. E, por outro lado, a violência em relação às mulheres na rua diminuiu. Então, a gente tem esse aumento vem junto, né, com o início de ano, com um decreto que possibilita um aumento da posse e do porte de arma. Sim. Os estudos também trazem que a maioria dos feminicídios acontecem a partir do uso de armas de fogo. Então, também, por um lado, você tem esse facilitador e isso vai agregando aí, né, meios para que esses feminicídios aconteçam. E quando você faz o recorte interseccional, as mulheres negras, pardas e pretas são ainda as que mais estão morrendo. Então, políticas públicas que não pensam, né, em raça, em classe e gênero, elas não são eficazes, porque hoje a gente atende, mas as mulheres brancas, as mulheres que estão no centro, mais as mulheres distantes, negras e periféricas, as políticas ainda não conseguem chegar, e essas mulheres são, quando as pesquisas nos apontam, as que mais morrem também. Sim. Dá para a gente imaginar o que fazer para melhorar essa situação? O que está em nossas mãos? O que o governo poderia apontar como possíveis soluções? E o que a gente poderia fazer? Quer começar? Na verdade, todo o contrário do que eles estão fazendo, talvez, né? Quer dizer, talvez esteja sendo muito simplista, mas, de fato, houve uma construção de políticas, o governo é adversário, houve uma construção de políticas que não era só do governo anterior ou dos governos anteriores, mas foi uma construção da sociedade civil, né? Dos movimentos de mulheres, das pessoas envolvidas no direito, na educação, quer dizer, havia uma construção. Então, você teve, voltando àquela ideia do pacote que eles lançaram lá, há uma rede de combate, não lembro como eles chamaram. Já existe, eu fiz um artigo só levantando essas coisas. Tem uma rede de enfrentamento à violência, rede de atendimento, essas duas redes teriam que se comunicar. Então, você tem toda uma listagem de equipamentos, a rede de enfrentamento, de atendimento, era basicamente formada pelos abrigos, pelas delegacias e pelos centros de referência. Existem documentos sobre o que deve ser o básico de cada um desses equipamentos, como deve ser um abrigo, como deve ser um centro de referência, como deve ser uma delegacia, né? Isso foi sendo construído não porque o governo anterior tirou da cabeça dele, porque houve uma ampla participação, uma cobrança, inclusive. Mas você tem que abrir, e aí eu acho que a diferença é a democracia. Você tem que abrir a voz para a sociedade civil ser ouvida e dizer que tem pessoas que estão tratando disso há muitos anos. Sim. Então elas sabem o que fazer. Agora você simplesmente ignora, lança uma outra coisa. Tinha uma capacitação também, eu não lembro do que era. Mas já foi feito, né? É só resgatar o que tem sido feito e avançar. Você falou das casas-abrigo. As casas-abrigos é o equipamento que menos existe no Brasil. Menos existe. Em São Paulo existe, acho que é um estado que mais tem número, né, em número de casas. Mas se você for olhar proporcionalmente à população, é uma razão muito baixa. Sim. Se você pegar um Rio de Janeiro, por exemplo, em relação à população ainda tem mais número do que São Paulo, porque São Paulo é enorme. São Paulo é do tamanho da Argentina, né? Sim. Então, primeiro, se abrir a sociedade, ouvir o que a sociedade tem a dizer, levar em consideração, continuar,
né, continuar no caminho civilizatório de não uso de armas, né, de combate à violência, a cultura da violência. É um governo que não promove a cultura de paz, que já é uma coisa difícil no Brasil. Então ele promove a cultura da violência, tem que voltar isso para trás, né? Não adianta capacitar cabeleireira e manicure para isso. As mulheres já vão aos salões de beleza para conversar sobre isso. Não é lá que é o atendimento, é política pública, né? Para isso tem que investir e não cortar, né? Sim. Enfim. A gente vai continuar falando sobre tudo isso no próximo bloco. Vou fazer uma breve pausa nessa conversa, porque a gente vai falar sobre eleições na Argentina. A chapa de oposição, que tem Alberto Fernandes como candidato à presidência e Cristina Kirchner como vice, venceu as primárias presidenciais no país neste domingo. A vantagem foi de quase 15 pontos percentuais com relação ao atual presidente Maurício Macri. Fernandes e Cristina obtiveram 47,1% dos votos. Caso os números se repitam na eleição de fato, há chance de o pleito ser definido já no primeiro turno. Sobre esses resultados e os impactos, inclusive aqui no Brasil, a gente conversa agora com Breno Altman, do Opera Mundi. Oi, Breno, tudo bom? Olá, tudo bem? Tudo bom. Como você viu essa vitória lá na Argentina? Em grande medida, um resultado surpreendente. As pesquisas davam como provável uma vitória nessas primárias da chapa Fernandes, mas não com essa amplitude. Com o resultado que se apresentou, 47% contra 32%, aponta para uma grande possibilidade de vitória da chapa peronista ainda no primeiro turno das eleições presidenciais, que serão realizadas no dia 27 de outubro. O sistema argentino é diferente que o brasileiro, é um sistema de 2 turnos, mas não é um sistema no qual o segundo turno seja realizado a partir de um primeiro turno no qual nenhum candidato tenha 50% mais um dos votos. Na Argentina tem segundo turno, ganha no primeiro turno o candidato que conseguir reunir 40% dos votos e tiver 10% de diferença em relação ao segundo colocado, ou que tiver 45% dos votos mais no primeiro turno. A chapa do Fernandes com a Cristina, de vice, a chapa do peronismo, reuniu ontem, retomando o fio da meada, 47% dos votos. Portanto, isso aponta para algo inesperado até o momento, que é uma vitória ainda no primeiro turno contra o candidato de direita, o atual presidente Maurício Macri, que mal passou 32% nas primárias de ontem. Muita gente esperava porque falam que a história é cíclica, né? Então tem esse governo de direita que depois será substituído por um governo mais progressista, enfim. Mas que esses intervalos demorariam mais. E a Argentina, com essa eleição, está mostrando que esses 4 anos já foram suficientes para ver que esse governo não deu certo. Vamos substituir, vamos para a próxima. Isso pode se refletir em outros países, inclusive aqui no Brasil? Olha, o resultado do governo do Maurício Macri é estrondoso, negativamente estrondoso. Ele destruiu a economia do país. Ele destruiu o que a Argentina vinha reconquistando durante os anos Kirchner de bem-estar social, de estado de bem-estar social. Ele tomou medidas que provocaram um aumento abrupto da miséria e da pobreza no país e não trouxeram essas medidas o crescimento econômico que ele prometia. Ele implantou um programa econômico neoliberal com medidas como a retirada do subsídio às tarifas de água e luz, que provocaram um crescimento de mais de 1000% das tarifas. Ele adotou, portanto, medidas que enfraqueceram a renda popular na lógica de ajustar as contas públicas, de privatizar, de abrir o país para os fluxos internacionais de capitais, de baratear a Argentina, de rebaixar os salários, de fazer reforma da Previdência, todo o manual que o neoliberalismo recomenda para os países da periferia do sistema capitalista. Esse manual foi aplicado pelo Macri e esse manual destruiu a Argentina e ele colhe nas urnas, nessa primeira etapa do processo eleitoral argentino, o Macri colhe nas urnas o resultado desastroso da gestão. Bom, a outra questão, isso terá consequências sobre o Brasil?
não são consequências obrigatórias, mas é evidente que uma derrota do neoliberalismo na Argentina enfraquece o discurso neoliberal em toda a América Latina e também no Brasil. Estabelece-se o efeito Orloff, né? Referência àquela publicidade conhecida dos anos 80, eu sou você amanhã. Então, a situação da Argentina passa a ser um exemplo do que pode acontecer se as políticas do atual governo Bolsonaro continuarem a ser implementadas no país. Isso, evidentemente, pode vir a ter um custo político e eleitoral para o atual presidente brasileiro. Certamente tem uma consequência sobre a ofensiva conservadora na América Latina dos últimos 10 anos. Parecia que se vivia no continente, no subcontinente, um tsunami de direita, com governo após governo, com exceção da Venezuela, de Nicolás Maduro, caindo nas mãos de partidos de direita. Todas as eleições que ocorreram nos últimos anos, com exceção da do México, tivemos uma vitória da direita, além de golpes de Estado, como no Brasil, em Honduras e no Paraguai, na qual presidentes progressistas foram derrubados a partir de golpes parlamentares, não é? Então havia um tsunami de direita por via eleitoral, por via golpista nos últimos 10 anos. E essa derrota do Macri na Argentina, nessa primeira etapa do processo eleitoral argentino, que são as eleições primárias, essa derrota do Macri sinaliza que pode começar a estar surgindo um outro clima político no subcontinente. O primeiro sinal a esse respeito foi a eleição mexicana, o segundo sinal são as primárias argentinas, além, evidentemente, da teimosia do governo venezuelano em não capitular diante da pressão ilimitada dos Estados Unidos. Inclusive, Bolsonaro já comentou a eleição na Argentina e falou que o Rio Grande do Sul pode se tornar um novo estado de Roraima, caso a esquerda vença as eleições na Argentina. Falou sobre os hermanos argentinos, caso elejam um outro governo, vão acabar tendo que vir para o Brasil. Enfim, fez essas declarações infelicíssimas. Claro, ele vai recorrer à chantagem, vai recorrer à pressão para tentar influir no resultado das eleições argentinas. Ele faz hoje o que o Trump fará amanhã, porque também os Estados Unidos exercerão pressão sobre a Argentina. E o mercado financeiro a exerce desde a primeira hora que se soube do resultado das primárias, através de uma explosão desvalorizante do peso argentino. O mercado financeiro, por mecanismos de moeda, de fluxo da moeda, vai também estabelecendo sua pressão sobre a Argentina. É natural. As forças conservadoras de direita vinculadas ao capital financeiro de tudo farão até outubro, quando de fato ocorre o processo de sucessão presidencial na Argentina, no dia 27 de outubro, de tudo farão para tentar impedir uma vitória da chapa peronista e de tudo farão para tentar garantir que Macri se reeleja. Por que essa opção, por que essa fixação, por que esse desespero todo de Bolsonaro e seus aliados na América do Sul? Porque, efetivamente, uma vitória do peronismo na Argentina pode representar um giro na situação do subcontinente, pode representar o surgimento de um outro cenário favorável às forças progressistas. Ô Breno, em relação ao acordo da União Europeia, porque Bolsonaro deu declarações sobre a Alemanha, né? O governo alemão anunciou a suspensão de repasses para iniciativas de proteção ambiental. Daí Bolsonaro falou assim, não, a gente não precisa desse dinheiro mesmo, o Brasil não precisa disso, o que vocês querem mesmo é comprar a Amazônia. E daí tem esse impasse em relação ao acordo com a União Europeia, que tem regras rígidas em relação ao meio ambiente. Você acha que aquela comemoração que foi feita ali quando o acordo foi assinado pode vir por água abaixo, porque esse acordo vai acabar não saindo por conta desse posicionamento de Bolsonaro em relação a desmatamento? Olha, primeiro, vamos ter claro que os europeus agem por conta dos seus interesses. O acordo Mercosul-União Europeia nada tem de bom para a América do Sul e
especialmente para os países industrializados. É um típico acordo que segue um velho modelo neocolonial, pelo qual a América do Sul caberia exportar bens agrícolas e proteína animal, além de minerais, e importar produtos industrializados de alto valor agregado. O acordo em si, ele é muito ruim. É uma capitulação da América do Sul aos estados imperialistas que compõem a União Europeia. E Bolsonaro reage não contra o que tem de ruim nesse acordo, que é sua própria essência, mas com aquilo que há de positivo no acordo, que é a imposição ambiental, ou seja, determinadas medidas de controle ambiental que Bolsonaro não aceita, porque o programa de seu governo é fundamentalmente um programa que favorece o agronegócio, a devastação da Amazônia, a expansão das fronteiras agrícolas do país, das fronteiras agrícolas e minerais do país a qualquer custo, para aumentar a produção e a exportação de bens primários, para aprofundar a relação neocolonial proposta no pacto, no acordo entre a União Europeia e o Mercosul. Por razões políticas internas, a União Europeia fixa nesse acordo esse item de controle ambiental, esse item de freio à destruição ambiental. E esse item é o que provoca a irritação de Bolsonaro. Bolsonaro atira no mocinho do acordo e aceita todos os bandidos que estão inscritos nesse tratado neocolonial. Interessante a gente entender tudo isso. Breno, muito obrigada por trazer as análises, as explicações aqui pra gente, viu? Eu que agradeço, sempre às ordens de vocês. Obrigada, um beijo para você, até mais. Tchau, tchau, Breno. Bom, vamos para um rápido intervalo. Bom para todos, volta. Daqui a pouquinho a gente continua nossa conversa aqui sobre mulheres, políticas para as mulheres, feminicídio. Vamos falar sobre tudo isso aqui ainda no estúdio. Fica por aí, bom para todos, volta já já. Will, só te falar que eu vou chamar essa questão das mulheres de Brasília, tá bom? Isso. Só deixa eu me organizar aqui. Vamos lá, vamos lá. Aqui. Tá bom, tá bom. Deixa eu ver aqui, deixa eu ler alguns comentários. Oi, pessoal. Vamos lá, ó. José Francisco Nogueira falou, boa tarde a todos, parabéns pelo programa, muito bom. Que bom, José. Cláudio Monteiro, boa tarde de Niterói. Hélio Cordeiro Volotão falou, em Manhumirim, Minas Gerais, de ensolarado. Aqui também tá. Alexandre Magno Lima falou, boa noite, parabéns pelo programa interessante. Ele está assistindo de Göteborg, na Suécia, pedindo novas eleições já. Antônio Feitosa, boa tarde. Felipe Leão Mansur, o machismo é estrutural, está impregnado na cultura e na economia. O abuso é diário contra as mulheres no Brasil e no mundo. Cleide Rodrigues falou, amanhã eu te nome pela educação, no MASP, às 4 horas da tarde. Pois é, a gente estava falando sobre educação aqui, amanhã. Bom, para todos de volta ao vivo, a gente está aqui no estúdio com a Arlene Ricoldi, doutora em Sociologia pela USP, professora da Universidade Federal do ABC, e a Paula Santana Machado de Souza, defensora pública do Estado, coordenadora do Núcleo Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres. No último bloco, a gente conversava sobre o que fazer, né? E a Arlene falou sobre essa questão de ouvir as mulheres, que esse governo não ouve, então precisa ter esse diálogo para a construção de políticas públicas. Nesse momento acontece em Brasília a primeira marcha das mulheres indígenas, então, e que inclusive elas ocuparam a Secretaria de Saúde, se não me engano, exigindo locais específicos, atendimento específico para os indígenas nas aldeias. Essa semana acontece também a Marcha das Margaridas, na quarta-feira, que também é um grande evento que vai reunir muitas mulheres, principalmente camponesas, trabalhadoras rurais. Como não existe diálogo com o governo, o caminho é esse, é se manifestar, é se colocar nas ruas, é exigir que de alguma forma nós mulheres sejamos ouvidas.
Paula? Eu acredito que sim, né? A gente não pode esquecer da história das mulheres no Brasil, que todos os direitos, quando a gente pensa em direito das mulheres, foram pelas mulheres batalhados e conquistados, né? A gente vem aí de um Código Civil, de uma Constituição Federal que só em 88 previu a igualdade entre homens e mulheres, porque as mulheres estavam lá brigando na bancada do batom, que até assim foi chamada na época de modo caricato, né? Então as mulheres, né, as brasileiras já vivem essa trajetória há muitos anos de ir para a rua, batalhar. A Lei Maria da Penha é uma lei que vem da luta das mulheres, então esse é o caminho, né? E a vivência das mulheres é extremamente importante, porque senão a gente faz políticas de cima para baixo. E toda vez que a gente pensa em políticas públicas de cima para baixo, normalmente o direito das mulheres, em alguma forma, ele é novamente violado, como a gente fala, né, denomina de violência até institucional mesmo. Claro. Né? Então é muito importante essa atuação e com certeza é o caminho. Até por uma conta de representação política, porque se as discussões ficarem nessa cúpula, essa cúpula é dominada por homens. Então a gente vai discutir direito reprodutivo, como inclusive já chegou a discutir, e é muito difícil, porque não há representação política feminina ali, né? Tem muito pouco nesse governo, especialmente governos em geral já tem um problema de representação, né? Mas ainda mais esse governo, há uma cultura ali estabelecida. Eles retornam, parece que a década de 40 mesmo, a querer reproduzir um discurso absolutamente anacrônico, né? E realmente quando, né, até a teoria dos movimentos sociais diz isso, quando os canais institucionais se fecham, você vai encontrar outras formas de, digamos, expressar insatisfação. A insatisfação é crescente, né? A gente tem um desmonte das políticas. A doutora Paula estava falando, né, dessa coisa das políticas de cima para baixo, né? Isso foi feito na ditadura. A gente sabe como esse governo, digamos, é análogo, né? Se alinha a determinadas posturas daquele regime, né? Então, naquele momento foram feitas políticas que não só eram de cima para baixo, como não havia participação. Então você não tem como avaliar, se você institui uma política, você não tem como avaliar se ela está funcionando, você não permite participação, você não permite diálogo, você não permite expressão, né? Então é isso que a gente vê tentando silenciar. E como a gente está nesse regime muito autoritário, que tende a fechar todos os canais, o único canal é não deixar isso acontecer, expressando-se a todo momento. É exaustivo, né? Exaustivo para quem está sempre lutando, mas não há descanso, né? Não há outro caminho. Vamos dar uma olhada, gente, tem um vídeo das mulheres indígenas ocupando essa Secretaria da Saúde Indígena, vamos dar uma olhada nesse vídeo. Essa é a primeira marcha das mulheres indígenas que acontece em Brasília. Está acontecendo nesse momento, começou no dia 9, vai até o dia 14, porque inclusive no dia 14 as mulheres indígenas se encontram com a marcha das Margaridas. Então, Brasília vai ficar bem lotada, a gente vai estar acompanhando aqui. Agora tem uma questão... A gente discutia eleições na Argentina num dos programas passados, e daí disseram os especialistas aqui no estúdio que vai ter um debate bastante profundo nesse momento sobre o aborto lá na Argentina, que é uma questão que está pegando bastante. E aqui no Brasil, a gente tinha uma discussão que poderia passar pelo STF, mas o próprio STF parece que abandonou essa pauta nesse momento, porque é uma questão não muito bem aceita pela sociedade. Então, a gente vive esse momento difícil de avanço nos direitos para as mulheres, né? O que a gente está discutindo é uma realidade em relação ao feminicídio que precisa ser combatida, mas avançar nessa discussão é um momento muito complicado, né? Ano passado teve uma audiência pública na DPF que discutia nessa questão de descriminalizar o aborto. Ele foi retirado de pauta, não existe ainda uma previsão para que ele retorne, né, para ser julgado. E, paralelamente a isso, a gente vê vários projetos legislativos querendo retroceder a questão do próprio aborto legal, né? Hoje, nós temos 3 previsões possíveis das mulheres legalmente realizarem o aborto, no caso de violência sexual ou quando tem
tem anencefalia, quando há um risco para a mulher. Lá no núcleo a gente recebe semanalmente, em que pese não seja um núcleo de atendimento, mulheres trazendo notícia de que mesmo esses abortos que estão previstos em leis, quando elas chegam no serviço, elas não são atendidas, né? Não há informação nos próprios sites públicos, né, dos serviços dizendo onde é feito, qual é o hospital de referência. Muitas mulheres que trazem para a gente informações que são dadas pelo serviço equivocadas. Então, a gente tem uma norma técnica do Ministério da Saúde que traz todos os prazos, as possibilidades, e nem os próprios serviços de saúde obedecem. Então, a gente está nesse momento de não discutir, não avançar, e mesmo o direito legal ao aborto, que existe desde a década de 40, a gente não está falando de um direito novo, um direito, né, que está há muito tempo amparado pela lei. Infelizmente, as mulheres não conseguem acessar e as mulheres estão morrendo por isso. Inclusive, estão sendo presas também, né? Nós fizemos também um levantamento no núcleo de mulheres que respondem ao aborto e elas nos trazem que quando elas chegam, e a norma técnica da saúde já impossibilita e diz que isso não pode ser feito, elas são questionadas se elas tomaram alguma coisa, condicionam o atendimento dessa mulher para que ela confesse um crime. Mulheres que foram algemadas no hospital. Puxa vida. Então, a gente vive um cenário, desde um tempo já muito, negando a essas mulheres esse direito que existe e tratando, em vez de tratar esse tema, né, na esfera da saúde, a gente trata mesmo as hipóteses legais como um crime e as mulheres não procuram mais a saúde. É isso que a gente vê, mulheres que estão morrendo, e a gente tem dados sobre isso, né? E até no questionamento da própria violência obstétrica, porque a gente chegou a discutir isso também no começo desse ano, que não existe, violência obstétrica é um termo criado que não existe. Então, é muito retrocesso em relação à discussão sobre o corpo feminino, né? Como avançar nisso? É discussão em grupos de conversa, nas escolas, nas universidades? Eu acho que sim. É muito difícil, né? Quando você tem toda uma... Esse governo, ele é um perigo para nós, mas ele também se alinha a todo um movimento que é global hoje em dia, que é um perigo para o mundo, né? Que nega a ciência, que quer dizer que as mudanças do meio ambiente são fantasia, né? Tudo a serviço, a gente sabe, no fundo, do capital, mas com um maquinário de informação que hoje é muito barato para quem tem o capital, espalhar notícias falsas, né? Então, a gente tem que voltar, talvez, ao face a face, né? Talvez é esse contato que até a nova geração, eu vejo os meus alunos, eles têm muito essa dificuldade de conversar com pessoas que eles não conhecem. Mas não conhecem assim, que estão do lado deles, né? Eles entram na sala de aula com o celular, mas ele perguntar para o colega do lado o que está acontecendo, eles não entram. Então, a gente está perdendo uma sociabilidade, um espírito de corpo que já era fraco no Brasil, né? Então, como que a gente vai desmontar essa metralhadora, né, de informação falsa, de informação capciosa, né, adulterada, que faz com que as pessoas jovens ou mesmo os mais idosos se aproveitem de pânicos morais, né, para difundir mentiras. É muito complicado. Você tem que começar a explicar que a Terra é redonda mesmo, né? Daqui a pouco os globos, né, terrestres que a gente tem de enfeite vão ser alvo da ideologia da Terra global, né, da Terra redonda. Sim, censura a decoração, você não vai poder mais nem ter globo redondo. Verdade. E na defensoria, como vocês têm enfrentado isso? Eu acho que é clichê, mas a educação, ela é um ponto focal mesmo para a gente ter esse debate. Ao mesmo tempo que a gente vê um cenário que desanima, a gente vê diversos coletivos de adolescentes surgindo também nas escolas. Muitas escolas que não estão prontas para isso. A gente já teve coletivo que falou, olha, não deixaram a gente criar um coletivo na escola, né? Então, a escola também precisa se educar, né? As meninas e adolescentes, elas não aceitam mais, né, o professor que chega na sala de aula e faz piada machista. A gente vê que tem esse avanço, mas ao mesmo tempo a gente precisa que isso se torne uma política pública. E existe lei já dizendo que isso é política pública, né? A própria Lei Maria da Penha, lá de 2006, fala, olha, a gente tem que debater gênero no currículo escolar. Então, hoje não dá para falar assim, não vou falar de gênero. Se você é um agente público, você tem que falar. Se você não debater esse tema, na verdade, você não está
agindo conforme o seu ofício, e isso também é um crime, né? Então é importante a gente ter sempre o enfoque de que, como a gente tem hoje uma lei que fala de violência em decorrência do gênero, todo mundo tem que se capacitar, né? Desde a pessoa do balcão do fórum que vai acolher essa mulher no primeiro momento até o juiz, a juíza. Isso é algo que as mulheres trazem a todo momento, né? A minha situação é sempre diminuída, ou a minha palavra é sempre colocada em dúvida, né? Na defensoria a gente enfrenta muito isso. Eu sempre tenho que conseguir um laudo de alguém para testar a palavra da mulher, né? Isso é totalmente violento para essa mulher, e o nosso sistema de justiça ainda não consegue ter esse olhar. Então, acho que a educação vai na escola, mas também nos próprios operadores de direito que ainda não discutem no seu próprio currículo a questão de gênero, né? A gente só vai debater isso depois. Porque você trouxe um detalhe na sua fala sobre o delegado que vai investigar ali, que ele vai determinar se foi feminicídio ou não. Mas existe algum tipo de treinamento, algum tipo de debate sendo feito na instituição para que ele possa conseguir identificar isso e tenha essa clareza em relação ao que é o feminicídio ou não? Existe no curso inicial de quem passa, né, algumas horas de debate de gênero, mas a gente sabe que isso é muito pouco para quem vai acolher e vai atender, e também saber identificar o que é essa violência de gênero e atender de forma humanizada, né? As mulheres trazem muito essa fala sempre, eu vou lá, a pessoa não olha no meu olho, parece pequeno, mas para alguém que está vivendo uma violência há 5 a 10 anos, qualquer pessoa, qualquer agente público é o Estado para ela. Então, se ela não é atendida bem na defensoria, no Ministério Público, no fórum, essa mulher volta para a violência. Então, também a nossa corresponsabilidade como Estado, né, de um atendimento humanizado e de credibilidade à palavra dessa mulher. Nenhuma mulher vai sair de casa, pagar o ônibus com dinheiro que não tem, se virar para deixar os filhos, né, com a vizinha ou com alguém, para correr atrás dessa situação com alguma má fé. E é assim que a gente ainda presume, né? A própria pesquisa do CNJ traz essa questão de como o sistema de justiça ainda não está preparado para receber as mulheres. Sim. Tem outra questão que é sempre colocada em pauta também, que é sobre as delegacias da mulher. Elas têm funcionado? Olha, quando a gente ouve as mulheres, elas dizem que não, né? Exatamente, a ausência de capacitação, um olhar às vezes muito para o crime, né? A mulher em situação de violência, ela tem milhares de situações que ela precisa resolver. O crime é uma, mas antes ela quer um lugar para se proteger, como a questão dos abrigos, ela quer uma fonte de renda, ela quer uma creche para o filho. Então, também, às vezes, a delegacia, que não é a única porta de entrada, é importante que as mulheres saibam, né? No combate à violência doméstica, a defensoria é uma porta de entrada, o Ministério Público, a rede de enfrentamento, né? Ela não precisa de um BO para pedir essa proteção do Estado. A gente ainda condiciona porque a gente aplica mal a lei, mas a própria Lei Maria da Penha em nenhum momento fala, olha, você precisa processar o seu marido, o seu filho. Por quê? Porque é uma violência dentro de casa. Já é difícil romper essa violência e é muito mais difícil você processar criminalmente, né? Claro. Em que pese, né, digam que as mulheres são vingativas, criem esse estereótipo cultural, a maioria das mulheres não quer o processo criminal. Elas querem uma vida sem violência através de não se aproximar, de não entrar em contato. Então, na delegacia, às vezes se foca muito no crime. A gente tem o artigo 8º da Lei Maria da Penha, que fala que o sistema de justiça tem que atuar em rede, e para a gente que é do direito, né, que foi criado numa hierarquia de saber, né, é muito difícil a gente sair do nosso gabinete ainda. Então, a gente tem que saber quais são os serviços da assistência social, eu tenho que saber para onde encaminhar na educação, eu tenho que saber, né, qual que é o equipamento melhor para atender, e se eu fico no meu gabinete, eu não atuo em rede. Então, também esse é um grande desafio que a Lei Maria da Penha traz para os operadores do direito, principalmente, da gente sair, da gente discutir caso, a gente não discute caso, né, em rede, de forma multidisciplinar. Então, a gente não consegue aplicar a Lei Maria da Penha e isso acaba num não atendimento satisfatório para essas mulheres. A mulher que está sendo vítima de algum abuso, enfim, qual é o primeiro passo? Então, não é a delegacia da mulher, talvez, é procurar qual serviço? São diversas as construções, né? Se, por exemplo, é uma violência sexual, ela tem que o quanto antes procurar saúde, porque a pílula do dia seguinte ela tem que tomar no prazo de 5 dias, o coquetel do HIV ela tem que tomar no prazo de 72 horas, é muito curto, DSTs do prazo, né, de 5 dias, então seria, não é uma regra, a mulher que vai construir, mas o interessante é ela procurar saúde, né? Ou teve uma violência muito grave, que ela precisa fazer algum procedimento, a saúde vai ser essa porta de entrada. Se ela quiser o
procedimento criminal, é o que eu mais desejo, a delegacia, esse espaço. Olha, para mim é mais interessante resolver a guarda, o divórcio, a defensoria vai ser esse espaço. E além disso, né, como a professora falou, existem os centros de defesa e convivência da mulher, centro de referência da mulher e centro de convivência da mulher, que são espaços multidisciplinares que ela também pode ir quando ela não sabe. Muitas mulheres estão em dúvida, não sei se eu saio agora da situação de violência, se eu espero, eu sei que daqui a um mês eu vou voltar lá para o meu estado, acho que aquele é o momento de eu romper, que vão ajudar ela nessa construção. Então, a ideia é ter várias portas de entrada. Legal. No ano passado, final do ano passado, nas eleições, um movimento muito forte foi o das mulheres, do ele não, né? Então, foi que as mulheres foram para o combate, enfim, foram para as ruas para evitar que tudo isso acontecesse. E é o lugar da mulher estar nas ruas agora também? A gente citou as mulheres indígenas, as margaridas, mas no tocante a todas as mulheres. Só as mulheres irem para a rua já é um ato revolucionário e insubordinado em si, né? Porque a ideia do público é desassociado das mulheres, né? As mulheres devem ficar no privado. E essa ideia, né? Uma vez eu sempre repito isso, uma militante negra dizendo assim, o privado é o espaço da privação. Você está privado de uma série de coisas lá, né? De informação, de contato, de direitos lá, né? O Estado não entra com a força adequada. Mas é um espaço perigoso também, né? Tudo isso que foi, todo esse movimento tão rico que foi feito, voltou-se contra elas também, né? Houve toda uma fábrica dizer que elas estavam fazendo, sei lá o quê, fotos, né? De pessoas nuas, dizendo que elas estavam na manifestação, tirando... Não que, bom, enfim, né? Não vou nem entrar nesse mérito, mas eram coisas que não estavam acontecendo, correspondiam ao espírito daquele movimento, né? Então, estar na rua é um ato revolucionário em si. Andar na rua para as mulheres, especialmente a partir de certo horário, é um ato de insubordinação, né? Sim. Cada vez que ela sofrer uma violência, ela vai ser perguntada o que ela estava fazendo naquela hora na rua, né? Simplesmente. Arlene e Paula, muito obrigada pela presença de vocês. Acho que deu para tirar algumas dúvidas e para a gente conversar um pouco sobre qual o papel da mulher e para onde a gente está caminhando em relação a direito das mulheres, enfim, a avançar nessa discussão toda. Muito obrigada pela presença de vocês. Agradeço também. O Bom para Todos fica por aqui. Muito obrigada pela companhia durante essa tarde e até amanhã, pessoal. Tchau, tchau.